O objetivo é compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. Temos a sistematização do conceito. Na multiplicação de números decimais, podemos utilizar diversos métodos de resolução. Vamos ver alguns aí. Então, temos uma multiplicação, menos 1,8 vezes menos 0,45, né? 0,45. E aí, como que nós procedemos aí? Então, vamos utilizar, utilizar esse processo aqui, tá? Então, multiplicar desconsiderando as casas decimais. Então, nós multiplicamos sem levar em conta a vírgula, tá? A quantidade de casas decimais dos fatores será a quantidade de casas decimais do produto. Então, o que isso significa? Eu tenho duas casas decimais aqui e tenho uma casa decimal embaixo. Então, o produto, né, ele vai ter 3 casas decimais. E operar o sinal dos fatores no momento de colocar o sinal do produto. Ou seja, o resultado final, eu tenho que utilizar a regra de sinais, né? Menos com menos, mais. Ou seja, sinais iguais, resultado positivo. Novamente, outra forma, né, de se utilizar. Então, temos lá, menos 0,2 vezes menos 7,3. Então, vamos usar esse processo para a forma fracionária. Representar os números decimais em fração. Então, cada número em fração. Multiplicar as frações operando sinais. Executamos a multiplicação e fazemos a regra, né? Utilizamos a regra dos sinais. Menos e menos, mais. Sinais iguais, positivo. E por último, representar o produto fracionário em um número decimal, relacionando a quantidade de zeros do denominador à quantidade de casas decimais. Ou seja, eu tenho 2 zeros, então o resultado vai ser 2 casas decimais, né? Ou seja, 2 casas depois do lado direito da vírgula, né? Depois da vírgula, ok? Então eu mando aqui, ó, 2 casas, então 1,46. Outro exemplo, também transforme fração, face a multiplicação, regra de sinal, mais e menos, né? Sinais diferentes, resultado negativo. Transforma em número decimal. Então, 4 zeros, 4 casas. Na divisão de números decimais, podemos utilizar também diversos métodos de resolução. Então, temos aqui o algoritmo, né, do processo. Tá? Para que serve isso? Ele é utilizado muito no cálculo mental. Tá? Então, vamos lá. Tenho mais 9 dividido por menos 4. Dá menos 2,25. Então, aplicando esse algoritmo aqui, eu vou decompor, né, o dividendo. Então, pego 9 e vou fazer essa decomposição aí. Seria 8 mais 1. Dividindo 8 por menos 4, temos menos 2. E aí eu pego o 1 e divido por menos 4. É possível pensar em R$1 dividido em 4 parcelas. Dá 0,25, só que agora seria negativa por causa do sinal, né? Lembra do jogo de sinal? Então o resultado é menos 0,25. Portanto, o resultado final é a soma, né, dos dois valores encontrados, né? Menos 2 menos 0,25, que é igual a menos 2,25. Aqui nós temos outro algoritmo. Agora seria do tradicional, né? Da resolução tradicional. Então temos menos 26 dividido por menos 1,3. Igualamos as casas, né? A gente arma a conta de divisão, né?
igual às casas. Considero os sinais só no momento final da resolução, ou seja, o que eu faço agora, depois que eu igualei as casas? Eu acrescento, né? O que é igualar as casas, então? Seria, eu tenho aqui vírgula 3 e aqui eu não tenho vírgula nada, então eu colocaria vírgula 0, ou seja, eu tenho uma casa depois da vírgula e uma casa depois da vírgula, ok? Depois eu faço a divisão, eu elimino, né, a vírgula. Eu sigo esse processo, eu elimino a vírgula, tá? E aí faço a conta normal, 260 dividido por 13, que vai dar 20, né? Aqui nós temos 260 décimos, né? Transformamos na realidade tudo em décimos, né? Quando a gente tira a vírgula, ele se transforma, em vez de ser 26, seria 260 décimos, tá? 1,3, então seriam 13 décimos. Mas executa a conta como se não existisse nada, tá? Não existisse, fosse um número normal, 260 dividido por 13, ok? Então aí a gente encerra a sistematização então do conceito.